Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, ampare e fortaleça em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Que nesta noite o Divino Amigo possa nos fortalecer no bem, trabalhar reflexões oportunas que venham ao encontro de nossas necessidades e que, compreendendo melhor a lei divina que age em nossas existências, tenhamos maior cota de resignação, coragem e fé nesta caminhada. Ilumine os nossos lares, nossos entes queridos e nos ampare com sua misericordiosa vibração de amor. Muito obrigado, Senhor. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, chegamos ao capítulo 59, cujo título é Política Divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, Lucas 22, 27. Comentários do benfeitor Emmanuel. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende
e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Meus amigos, esta é uma daquelas mensagens de Emmanuel que deveríamos imprimir e colar nas nossas paredes a fim de procurar ler, meditar todos os dias. Porque lembrando e parafraseando o Dr. Bezerra de Menezes, na nossa rua o governo somos nós. Emmanuel nos chama a atenção para que, diferente da política humana, em que adentramos em cargos para seguirmos determinados decretos, determinadas leis, e através destas ajudarmos por obrigação os demais, esse seria um princípio, todos nós, aqui reencarnados no planeta, temos o compromisso moral para sermos aquilo que o homem de bem necessita ser, aproveitar as oportunidades de bem, do bem, as oportunidades benfazejas e colocarmos em prática o amor que Jesus nos ensinou, junto daqueles que compartilham conosco a existência e que não raros se transformam, talvez, naqueles que tenhamos maiores dificuldades de exemplificação cristã. Eles nos conhecem, sabem os nossos pontos vulneráveis, conhecem as nossas quedas, as nossas falhas. E justamente por isso, e por termos vínculos do passado, talvez seja até mais difícil exemplificarmos, mas é aí que deveremos colocar em prática todo esse exercício que o Evangelho nos propõe, indo além a toda a comunidade, a todo aquele que passa pelo nosso caminho, em todos os locais que estivermos, em todos os ambientes. É uma mudança mental, de sintonia espiritual. Emmanuel nos convida a uma proposta espiritual superior, de realmente vivermos como um espírito na Terra, com uma elevada proposta a de se redimir, de se espiritualizar, de vencer o multimilenário egoísmo, de sairmos das ilusões e da animalidade primitiva, de fazermos o bem, mas não somente aqueles que o bem nos fazem, mas também aqueles que nos provocam, aqueles que são difíceis, aqueles que nos testam, aqueles que tocam os nossos pontos vulneráveis, abençoando-os, orando por eles, pedindo a Deus a melhora deles e a nossa, passando em revista as nossas atividades, as nossas atitudes, ao invés de julgá-los por aquilo que fizeram, por aquilo que falam ou falaram, percebendo assim que também nós somos os devedores. Abandonarmos
de vez o homem velho, partindo para o homem novo e renovado, superando os traços das paixões infelizes, repartindo as alegrias, ampliando a esperança junto àquele que conosco convive, para que encontre em nós um estímulo para a caminhada, para o avanço, estendendo as mãos, doando o ombro. São coisas que poderemos falar desafiadoras, sim, mas possíveis de serem feitas. Se uma pessoa faz, 10 poderão fazer. Se 10 fazem, por que não 100? Se 100 exercitam, por que não 1000? No mundo onde há mais de 8 bilhões de almas, de espíritos encarnados, se tem 1000, por que não 10.000, 100.000, 1 milhão de pessoas fazendo bem? E se há essas pessoas fazendo bem, por qual motivo não seremos nós uma delas? Que sejamos, então, onde nós fomos plantados, no nosso meio, aquele espírito que estimula os demais ao bem, ao que é superior, mantendo uma conexão íntima com o alto, sendo instrumento da paz, ponte de ligação de Jesus junto ao próximo, ao nosso próximo. E assim avançaremos, dando passos mais seguros, corrigindo o nosso passado de delitos, de quedas, e preparando um futuro melhor, um futuro com mais e amplas oportunidades no bem, a fim de realmente sermos felizes tanto quanto a terra de felicidade pode nos oferecer. Isso é possível. Vamos pedir então a Jesus que permita que nos dê força para sermos servos fiéis. Não basta simplesmente fazer. O servo é aquele que faz com alegria, que faz sentindo tudo aquilo que fizermos de bom, que nos coloquemos nessa ação sentindo o que é positivo, as vibrações elevadas daquele momento, para que fique marcado em nossa estrutura espiritual, abrindo novas e promissoras oportunidades, amplas oportunidades de crescimento em espírito e para o nosso bem. E assim, elevando novamente o pensamento ao alto, a Jesus, ao nosso amigo espiritual, que sempre nos acompanha, que tenhamos agora a oportunidade de receber vibrações renovadoras de luz, que os nossos centros de força estejam envolvidos nas mais etéreas e luminosas vibrações, que célula a célula do nosso corpo esteja em saúde, toda a nossa corrente sanguínea, que os nossos pensamentos sejam de luz, que os nossos sentimentos sejam amorosos. Guarda-nos, Senhor, ilumina todo o nosso lar, os nossos entes queridos, aqueles que estão nos hospitais, seus acompanhantes, os idosos nos asilos, as crianças, os jovens nas casas transitórias, nos conselhos tutelares, nas creches e orfanatos. Ilumina os desabrigados, aqueles que estão em dificuldades econômicas, aqueles que pensam em desistir da vida. Ilumina-os dando ânimo, aqueles que pensam no aborto, no crime. Inspira-os para não fazerem. E levanta, Senhor, aqueles que fizeram, porque a tua mensagem é de esperança e de renovação, que façam através do bem e que levem através do bem o auxílio ao próximo, recuperando-se. E assim,
iluminando o nosso país, o Brasil, para que seus governantes o governem com desprendimento, fazendo bem pelo bem e conectados com o alto, governando com Jesus. Agradecemos a oportunidade desse estudo, dessa reflexão, desse momento de prece e oração. Muito obrigado, assim seja.